E aí, a gente precisa falar sobre os subtipos, tá, do TDAH. Pelo DSM-5, a gente vai ter 3 subtipos, né? O subtipo combinado, que é o mais comum, o subtipo predominantemente desatento e o subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo. Então, eu preciso que vocês prestem atenção no predominantemente, né? Então, a gente consegue classificar o TDAH em 3 diferentes subtipos, né? Sendo que cada subtipo você vai ter sintomas de outras áreas também. Então, o paciente desatento ele tem sintomas de hiperatividade e impulsividade, só que não conseguem preencher critério, não chamam a atenção o suficiente. Por isso que a gente enquadra como predominantemente, né? E não somente desatento, tá? Sobre o subtipo desatento, né? A gente tem aqui 9 sintomas cardinais do subtipo desatento, né? Que eu vou elucidar melhor na próxima aula, cada característica deles, mas lendo rapidamente, é aquele paciente que vai ter pouca atenção aos detalhes, né? O descuido com os detalhes, uma dificuldade em lidar com os detalhes, uma dificuldade em sustentar a atenção, né? Ou seja, a dificuldade de concentração do paciente TDAH naquilo que ele precisa se concentrar, né? Ele não parece escutar quando é abordado, então a dificuldade de prestar atenção em diálogos desse paciente é muito evidente. A dificuldade em seguir instruções detalhadas também. Então, a gente costuma ver essa manifestação como aquele paciente que tem a dificuldade de seguir instrução, né? E também de concluir as tarefas, né? De forma apropriada. A dificuldade na organização de tarefas. Então, é aquele paciente que tem muita dificuldade de planejamento, né? A fuga de atividades com esforço mental prolongado, então aqui a gente está falando de procrastinação, aquele paciente que vai adiar ao máximo, né, fazer as tarefas que precisa. A perda frequente de objetos, então aquele paciente que vai perder pequenos objetos com frequência, né, que não vai saber onde as coisas estão. Distração fácil, aqui a gente está falando da distraibilidade para estímulos externos. Então aquele paciente que quando ele está concentrado, ele vai perder a concentração para coisas que estão acontecendo ao redor. Sejam sons, né, qualquer tipo de barulho, estímulo visual, né, qualquer coisa que tiver ali no campo dele vai atrapalhar, né, a concentração dele. E por fim, o esquecimento nas atividades diárias, né? Então aquele paciente que vai esquecer das coisas que ele precisa fazer, assim como ele ficou de fazer. Então, no caso de adultos, reuniões, compromissos que ele marcou, datas importantes, contas que ele tem que pagar, é aquele paciente que acaba se passando, esquecendo e precisando, né, que os outros lembrem. Então, quando a gente fala de TDAH, é muito além de uma falta de atenção, né? Eu, por exemplo, não gosto do nome TDAH, porque eu acho que comunica pouco. Que parece que a gente só está falando de desatenção, muitas vezes, e que essa desatenção tem que estar associada à hiperatividade, quando na verdade não precisa. Esse é um dos principais motivos que afasta o paciente de um diagnóstico correto, né? É justamente, eu não tenho TDAH porque eu não sou hiperativo, então eu não vou procurar ajuda, já que, obviamente, eu não tenho, já que o nome dificulta aí a compreensão do paciente, né? Então, quando a gente observa o TDAH, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, envolve toda uma disfunção executiva, muito além da dificuldade de concentração. A dificuldade de concentração é um ponto, né, do TDAH. A gente está falando de procrastinação, né, de disfunção executiva, de dificuldade de planejamento, de problema com os detalhes, de desmotivação, né? Então, o principal cerne do TDAH é a desmotivação. E isso é muito importante que vocês entendam. Então, é um paciente que é desmotivado a fazer as coisas que ele precisa. Ele vai ter uma predileção muito maior para as atividades, né, de conforto, de prazer, de lazer, ao invés das atividades que precisam ser feitas. O outro subtipo é o subtipo hiperativo impulsivo. É o subtipo mais incomum, né? Depender da fonte, a gente vai achar de 5 a 15% de prevalência, mas realmente é muito incomum a gente achar um paciente só com os sintomas hiperativos impulsivos, né? Com a predominância desse tipo de sintoma. Mas como é que isso vai se manifestar, né? É aquele paciente que tem uma inquietação de mãos e pés, né? Ou seja, aquele paciente que ele fica inquieto quando ele tem que ficar parado, né? Aqui, mãos e pés foi só um exemplo, mas a gente pode ver o paciente que se futuca, que pega no cabelo, fica enrolando, né? Que bate a perna também, que estala os dedos, que se contorce, que muda de lugar na cadeira. Então, tudo isso pode ser interpretado como inquietação também. Existe também a dificuldade de permanecer sentado, tá? Eu diria que esse daqui é um dos que mais confundem, né, a avaliação do profissional, porque dá a impressão de que o TDAH ele levanta em qualquer situação, e na verdade não é assim, né? O social vai inibir muito esse sintoma.
Então, basicamente, o paciente ele levanta quando ele pode levantar, né? A gente consegue observar isso como aquele paciente que sai da sala com frequência, por exemplo, para dar uma volta, né? Mas que durante a reunião, o importante é que ele vai ficar sentado, só que ele vai ficar mais inquieto, né? Mas se ele estiver estudando em casa, por exemplo, ele pode levantar, ele tende a levantar e interromper a atividade justamente com o ato de levantar, né? Então, quando ele pode, ele tende a, mas quando ele não pode, né, o social ali vai reprimir esse comportamento, tá? Então, quando a gente for perguntar para o paciente, quando você pode levantar, você tende a levantar, porque muitas vezes o adulto ele vai responder que não, né? Porque se ele está na reunião, se ele está numa consulta médica, ele não vai simplesmente levantar a licença aqui e volta, obviamente, porque justamente o social reprime e coloca o paciente para se policiar. O sintoma 3, né, o C, a gente vai ver como corre frequentemente ou se sente inquieto. Isso daqui é uma visão mais para a infância, né? No adulto a gente vai ver como uma sensação de inquietude, tá? Então é um rebuliço interno, movimentação interna, uma tendência à movimentação, tá? Mas obviamente o adulto ele não vai sair correndo por aí subindo em mesa. Então a gente precisa se atentar para isso quando a gente fala do TDAH no adulto. Novamente, o social vai reprimir muito esse tipo de comportamento. O sintoma dele vai falar da dificuldade em participar de atividades calmas e silenciosas, né? Então, fala da dificuldade de dedicar-se tranquilamente às atividades de lazer, por exemplo. Então, é um paciente que tende ao movimento. Então, para ele é muito difícil apreciar uma vista, por exemplo, né, num mirante, ou apreciar um piquenique com o pessoal. Ele vai entender o quê? Ele vai querer levantar, ele vai querer dar uma volta, ele vai falar quando as pessoas estão tentando descansar ou manter o silêncio, ele vai querer manter uma conversa, ele vai pegar uma coisa ali ou outra, vai guardar. Então, dificilmente ele consegue ficar tranquilo em uma atividade, né, calma e silenciosa, em uma atividade de lazer. Outro sintoma é o sintoma do paciente que não para, que está com o motor ligado, né, uma sensação de motor ligado. Então, é um paciente que ele está para cima e para baixo o tempo todo, que ele tem uma dificuldade muito grande de parar, né, de ficar parado, de fazer atividades mais paradas, ele está sempre em movimento, sempre tendo que fazer alguma coisa, tá? Então são pacientes que têm uma dificuldade grande em relaxar, por exemplo, tá? Outro sintoma é a fala em excesso, então são pacientes que tendem a ser tidos como tagarelas, tá? Isso costuma ser muito mais presente na infância, por exemplo, porque novamente o social vai reprimir. Só que quando esse paciente está num ambiente confortável, com pessoas que ele conhece, desenvolvendo conversas com os amigos, ele tende muitas vezes a falar muito, a monopolizar, né, a interromper, por exemplo, o outro, e ser tido como tagarela. Outro sintoma, ele vai falar da impulsividade na fala. Então é aquele paciente que tende o quê? A interromper a fala do outro. Ele não espera que o outro termine de falar, por exemplo, para interromper, para concluir, por exemplo, já vai dando a resposta antes que a pessoa conclua a pergunta, ou ele tem algo para falar em mente, ele vai lá, interrompe o outro, não espera o outro terminar o raciocínio. Então tem bastante essa interrupção do outro, ou seja, eu não penso antes de executar, ou seja, aquele paciente que tem dificuldade de pensar antes de falar. E obviamente isso vai culminar em falas impulsivas, também podendo ser tidas como ríspidas, né, por exemplo. Então são pacientes que podem acabar sendo grosseiros com outras pessoas, porque ele não vai justamente pensar e avaliar aquela fala antes de falar. Ele simplesmente fala por conta da impulsividade. E a gente pode notar também como um paciente que compartilha informações íntimas, às vezes também, né, sem querer. Às vezes, poxa, falei algo e não era para eu ter falado, algum segredo, alguma coisa assim. Então, o TDAH não é a melhor pessoa para guardar um segredo, por exemplo. Outra coisa é a dificuldade em esperar pela sua vez. Então, é um paciente que tem muita dificuldade em esperar. Então, ninguém gosta de esperar, porém, para um TDAH é uma atividade torturante. O TDAH com sintomas hiperativos impulsivos, tá? É uma atividade comumente torturante, que ele tem uma tolerância muito menor do que as outras pessoas para esperas, né? Então, aquele paciente que vai perder a paciência com facilidade, quando as outras pessoas estão tolerando, chateadas, obviamente, mas tolerando, ele já está puto da vida, ele já não quer mais ficar ali, ele quer sair, né? Às vezes atrapalhando e tem prejuízos sociais por conta disso, obviamente. Então, já comecem a observar como o TDAH pode atrapalhar interações sociais, por exemplo, né? E por fim, é aquele paciente que acaba se intrometendo ou interrompendo atividades alheias. Então, aqui vai falar da intromissão. Então, um paciente que, por exemplo, ele não vai ter esse senso de que agora não é hora de abordar outra pessoa. Então, aquele paciente que, opa, desculpa te interromper, mas já interrompendo,
né? E a pessoa está ocupada, sendo que não é nada urgente, ele poderia ter deixado para depois. Mas é um paciente que é tudo para ontem, né? Então, ele sempre está ali agoniado e ele não vai conseguir perceber ou, obviamente, se segurar para não interromper outra pessoa. Então, aqui a gente está falando da parte de intromissão. Pode ser aquele paciente também que assume as coisas dos outros, que pega algo emprestado sem pedir, por exemplo, ou então que assume a tarefa de alguém está fazendo alguma coisa, ele, não, deixa eu tomar aqui, deixa eu fazer aqui, né? Licença aqui que eu vou fazer. Eu lembrei de uma cena emblemática, né, da Suzana Vieira, não sei se ela tem TDAH, tá? Mas foi justamente assim, que ela tá com uma repórter, e a repórter tá meio que iniciando e ela tá sem paciência, ela pega o microfone da repórter, não tem paciência para quem tá começando, vai lá e começa a falar, né, no lugar da repórter. Eu interpreto isso como esse sintoma aqui, o último sintoma, tá? Que justamente faltou esse traquejo social aí. E aí observem que na parte do TDAH hiperativo impulsivo, a gente consegue dividir esses sintomas em hiperatividade e impulsividade, tá? Então tem o sintoma justamente, né, de hiperatividade, os 5 primeiros, e o de impulsividade, os 4 últimos, tá bom?